Pessoal, vamos para mais um colapso do universo? E pela primeira vez nós estamos de frente a uma aula da terceira parte do colapso do universo. Fizemos uma primeira parte sobre partículas e forças, uma segunda parte sobre os planetas e agora a gente vai estudar a matéria comprimida. Começamos então a entender como é que a matéria funciona em condições extremas. E são essas condições extremas que vão nos levar às estrelas de nêutrons, às novas, supernovas, pulsares, quasares e, claro, aos buracos negros. Mas antes de chegar nesses casos extremos, nós precisamos falar sobre a matéria comprimida num meio em que nós conhecemos um pouco mais. Ao invés de começarmos pelo interior das estrelas, nós começaremos pelos interiores planetários. Apesar da temperatura ser muito alta, da pressão ser muito grande, ainda não é suficiente para acontecer uma reação fundamental chamada de fusão nuclear e que mantém as estrelas acesas. Porém, vamos observar como é que a matéria começa a se comprimir nos interiores planetários. Quando as partículas que compõem um planeta se juntam, formando corpos cada vez maiores, como seixos, que são objetos do tamanho do meu pulso, objetos que podem ser constituídos de rochas, de metais. Os matacões já são objetos que podem ter o tamanho de um carro ou de uma casa pequena. Montanhas e mundos, elas se aquecem. Porque à medida que o corpo vai crescendo, por atração gravitacional, ele vai atraindo mais objetos na sua vizinhança. Então ele desloca o objeto que está em sua vizinhança. Logo, o corpo adquire movimento. E movimento para a física está ligada à energia cinética. Cinética vem de uma palavra grega chamada kinesis, e que quer dizer movimento. Logo, gente, quanto maior o corpo, maior a atração gravitacional, maior a velocidade que ele atrai os corpos vizinhos, maior energia cinética esses corpos adquirem. A gravitação produz um movimento de aceleração, que está ligado à atração gravitacional. Quanto maior o corpo, mais ele acelera, mais rapidamente ele atrai os corpos na vizinhança. Então a gravitação ela produz um movimento de aceleração de fora para dentro, sempre em direção ao centro do corpo. Quanto maiores se tornam os fragmentos e quanto mais depressa eles se movem, uma vez que quanto maior o corpo, maior a atração gravitacional e maior velocidade ele adquire, mais energia cinética eles possuem. Porque se aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética, evidentemente o corpo está mais energizado. Os fragmentos maiores, os chamados planetesimais, que já são corpos não do tamanho de um planeta, mas digamos de um planeta pequeno, planetesimais como se fosse hoje aqueles que existem no cinturão dos asteroides. É o que hoje a gente chama de asteroides. Alguns deles são significativamente grandes, com raios superiores a 100 de quilômetro. Mas os fragmentos maiores, os chamados planetesimais, que se chocam com o mundo em crescimento, dispõem de energia para cavar imensas crateras. É verdade, são as crateras de impacto. O corpo vai atraindo tudo que está na sua proximidade, acelera esses planetesimais, ele tem uma massa grande e ao bater contra o corpo original, contra o corpo central,
ele vai deixar uma marca. Obviamente que à medida que esse corpo central vai crescendo, uma cratera vai aparecendo por vezes em cima da outra e vai rebatendo a cratera original. De tal maneira que as crateras que a gente vê hoje, depois de passados 5 bilhões de anos da formação do sistema solar, foram praticamente as últimas crateras. Já não havia mais corpos sujando a órbita dos grandes corpos. Logo, ao limpar a sua órbita e os planetesimais diminuírem a ponto de não existir mais apenas pequenas poeiras ou mesmo pequenos corpos, as últimas crateras de impacto resultam dos últimos choques. Então, são várias crateras. Muitas desapareceram por causa do rebatimento, ou seja, do impacto de outras sobre aquelas originais. E as que ficaram hoje, aqui nós vemos, são as últimas crateras a serem formadas. De tal maneira que essas crateras são eliminadas pelos impactos e pelas novas crateras até que os impactos rareiem, desaparecem e as últimas marcas, as últimas crateras são as últimas resultados dos últimos impactos. Ok? A gente fica por aqui hoje. Iniciamos finalmente a terceira parte, a matéria comprimida. É só acompanhar agora nas próximas aulas para que a gente desenvolva o raciocínio sobre os interiores planetários e depois sobre os interiores das estrelas. Um abraço, ficamos por aqui. Esquece de deixar o like, o comentário, né? Sempre importante. Abraço!